Oi! E aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, gente! Aqui agora na transmissão, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo ouvir? A imagem tá boa? Oi, Oi, Kelly! tudo bem? Bem, e você? Também. E por enquanto tá funcionando. Eu vi agora que a porta tá aberta, só vou fechar. Tá, a minha internet aqui por enquanto também tá funcionando. Vamos torcer, né? É que eu tenho alguns cachorros que circulam por aqui e daí eles começam a andar Ah, aqui dentro. não, tô torcendo pra internet ficar beleza. Também. Gente, vou esperar só uns minutinhos para ver se para as pessoas entrarem e tal. E aí a gente já começa. Foi bom que eu já consegui conectar aqui com a Kelly. Podem ir me falando aí. Na medida que a live for acontecendo, vocês vão nos avisando se a imagem tá ok, se o áudio tá ok. Ok? Cadê as meninas da C Animal? Vocês vão Ó, reparar que às vezes você eu convidou tô seus vendo aqui. alunos, Kelly? A Leonora, não, é uma colega que também trabalha com indicação Ah, geográfica lá de Aracaju. gente, às vezes vocês vão perceber que eu não tô olhando diretamente para a câmera, mas é porque eu tô lendo as mensagens que estão passando aqui embaixo, os Ó, a comentários. Xana é. A Xana é. A Ana Cristina, a Carmen. Bom, é isso aí. Será que a gente espera mais uns minutinhos, Kelly? Tô por ti. Tô tranquila. Boa noite, Miriam, conterrânea do Grupo Mulheres do Agro, aqui de Catalão, Jéssica. Vocês estão conseguindo me ver certinho? Agora tá melhor, que eu tava vendo mais o teu queixo. Agora tá vendo você inteira. Eu não sei, eu também às vezes não consigo enquadrar isso Eu tô direito. te vendo, eu tô vendo você certo. Tá, então tranquilo. O Davi tá me avisando ali que eu tenho que ficar mais longe. É, eu também tento, mas se eu fico longe, eu não consigo enxergar, sabe, esse negócio de. Mas acho que tá bom. Vocês estão vendo normal? Porque eu acho que a imagem que aparece aqui pra mim não é a mesma que aparece pra vocês. Eu tô te vendo normal. Ah, não, então o problema é da conexão dele. Se vocês estão me vendo normal. Hum? Você tá vendo a minha cabeça cortada? Agora não, antes estava. Ah, então tá bom. Então, beleza. Bom, então vamos começar. Quem quiser compartilhar essa live, é só clicar nesse símbolozinho que tem aí abaixo, que é um símbolo parecendo um aviãozinho, que dá para compartilhar essa live aqui pelo direct do Instagram. Ah, é? Tá bom, gente? Mais uma vez, se eu não estiver olhando diretamente para a câmera, é porque eu estou falando com a Kelly. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença aqui da professora e pós-doutora Kelly Brook, em nome da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, por ter aceitado participar dessa live, né? E agregar conhecimento aqui conosco. No decorrer da live, eu vou tomar a liberdade de chamá-la só de Kelly, porque a gente combinou e ela disse que prefere assim, né? Sim, por favor. Então tá bom. Bom, eu quero agradecer também a diretoria da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, em nome da presidente Roberta e da vice-presidente Andréia, por terem me permitido conduzir essa live, que é uma grande honra, um prazer. Agradecer todas as mulheres agraristas que estão aqui presentes hoje e todas as pessoas das mais variadas profissões que estão aqui nos prestigiando, né? Agradecer o apoio da Aliança CIPA, que a Kelly conseguiu para nós, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. E só para contextualizar, dizer que essa live ela é produzida pela CNMAL, Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, cujo lema é a voz feminina no agronegócio. Essa live ela vai ficar gravada aqui no feed
do arroba da Animal, eu vou colocar também no meu feed e disponibilizar para a Kelly colocar no feed dela também. Então, às vezes, quem perdeu um pedacinho, a live vai ficar salva, tá bom? Dito isto, deixa eu me apresentar para, às vezes, alguém que não me conheça. Eu sou Ana Luísa, eu sou advogada, eu resido em Catalão, interior de Goiás. Eu faço pós-graduação em Direito Agrário e eu sou filha e neta de produtores rurais. Então, eu estou inserida nesse meio já há muito tempo e gosto bastante. A nossa convidada é a professora Kelly Brook, que tem um currículo invejável. Eu faço questão de falar dele aqui. Ela é pós-doutora em agronegócio pelo CEPANA Federal do Rio Grande do Sul. Ela é doutora em Direito pela Universidade Rennes, da França, em cotutela com a Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em agronegócio pelo CEPANDA Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito e Negócios Internacionais pela Federal de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora no Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul. Professora do Programa de Pós-Graduação do Centro em Estudos e Pesquisas de Agronegócio do CEPANDA Federal do Rio Grande do Sul. Professora do ProfNIT, no ponto focal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Membro da Comissão Especial da Propriedade Intelectual da OAB do Rio Grande do Sul e associada da Associação Internacional dos Juristas do Vinho. Ou seja, ninguém melhor para falar de propriedade intelectual aqui do que a professora Kelly, né? Vai dar uma aula para nós hoje. Bom, desejamos que seja assim... um bom compartilhamento. Então tá bom. Inclusive, gente, quem tiver perguntas, questionamentos, apontamentos, vai mandando aí embaixo que para a gente ir lendo e tudo agrega conhecimento aqui, né, Kelly? Com certeza. Então tá bom. Sendo assim, a gente vai tratar, o nosso tema de hoje é a pirâmide formada entre o agronegócio, a propriedade intelectual e a indústria da cosmética e da moda. Eu vou fazer uma introdução aqui usando um exemplo, de forma bem básica, porque aí a partir desse exemplo eu começo a fazer as perguntas para a Kelly, elucidando para a gente, certo? Depois, no final, as nossas lives são conduzidas da seguinte forma. A gente faz as perguntas, explana, a gente vai conversando e no final, a live tem duração de 1 hora, a gente abre espaço para as pessoas perguntarem. Então, no finalzinho, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente está aqui para ver se consegue responder, né, Kelly? Sim. Bom, qual que é o link que existe entre esses 3 pontos? Agronegócio, indústria cosmética e da moda e propriedade intelectual. Tem um exemplo que eu gosto de usar que é bem legal. A indústria cosmética e da moda, ela é fomentada pela matéria-prima que vem do agronegócio. Então, quem cria, quem inova nesse setor, precisa de ter uma segurança jurídica, né? Precisa de ter, como que a gente pode dizer? Ele precisa de meios jurídicos capazes de proteger aquilo que ele cria, aquilo que ele inova. Então, nesse sentido, considerando que aqui a gente tem interlocutores das mais variadas formas, eu acho que é bom a gente fazer uma introdução de cunho bem genérico, bem pedagógico, para as pessoas conseguirem entender um pouco mais. Porque, às vezes, quando a gente fala propriedade intelectual, pode ser que uma pessoa que não entenda do direito não saiba do que se trata. E qual que era o exemplo que eu queria dar para a gente entrar nas perguntas propriamente ditas? Não muito tempo atrás, a indústria dermocosmética descobriu um tipo de ácido que é retirado do café, do grão ainda verde, para utilização cosmética. Eu não sei dizer qual que é a propriedade química desse ácido, mas enfim, essa pessoa ou essa marca que desenvolveu esse ácido, ela precisa de proteção para colocar esse produto no mercado, para dizer, olha, fui eu quem criei, eu inovei. Então, ela precisa de proteção. Então, o link que vai se formando é mais ou menos nesse sentido. Então, Kelly, você poderia explicar para nós, de forma sucinta, genérica e pedagógica, o que é propriedade intelectual e qual que é a previsão legal disso?
Tá bem. Bom, gente, então, primeiramente, uma boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar contigo e com todo mundo que está nos vendo. Muita gente conhecida, muita gente que a gente está conhecendo, né? Foi interessante que você falou, e eu não achei o meu, mas eu comprei. Isso daqui são óleos essenciais. Um é óleo essencial especificamente de café verde, tem um princípio ativo muito interessante na relação de antioxidante. Então, sim, Uhum, todos os princípios ativos que a gente utiliza, eles de alguma maneira vêm da natureza. E como tu perguntou, né, o uhum, que é essa propriedade intelectual? A gente tem um escopo bem grande, que é a propriedade intelectual. Dentro dela, a gente encontra o direito autoral, que está relacionado à música, livros, esculturas, pinturas, né? Ele geralmente está muito relacionado com a pessoa que cria. Já eu tenho um outro ramo que é da propriedade industrial, que está muito mais relacionada com a aplicação prática disso em relação a coisas que são criadas. Como, por exemplo, daí tem uma série de tipos. Patentes. Patentes de invenção estão relacionados a algo que é novo, que alguém como, por exemplo, encontrar no café um princípio ativo, conseguir verde pode ter uma utilização industrial como a capacidade de diminuir os radicais livres na pele da gente. Então, essa é a patente de invenção. Eu também tenho outros tipos de direito de propriedade industrial. Por exemplo, marcas, que nós conhecemos, né? A proteção de marcas é fundamental. Muitas vezes é a coisa que mais tem valor em algumas empresas. Além disso, nós temos desenhos. A Kelly tá falhando mesmo. Eu não sabia se era só aqui comigo que estava falhando, mas falhou. Importantes dentro do agro, que é a proteção de novas cultivares, ou seja, novas. Tá falhando? Ai, meu Deus. Tá, Ai, vou rezar, porque eu não sei o que fazer aqui. A ó. outra coisa que eu posso fazer tá falhando. Eu vou tentar ir para Você tá outro na, lugar da você- minha casa, pode ser. Você tá no tá? Wi-Fi ou você tá no A luz não vai 3G? ficar boa, tá? Mas vamos lá. Tá. E por favor. Ui, agora eu fiz bagunça aqui. Gente, desculpa. Eu tinha deixado tudo certinho, tá funcionando. Mas vamos lá. Mas agora tá funcionando. Tá Pode ficar funcionando? tranquilo. Tá, o negócio é sair do quarto. Saiu do quarto, a coisa funciona. Então eu vou. Então, melhorou. Tá. Voltou. Aqui funciona para vocês? Sim. Eu vou só. Desculpa. Pai, eu posso te pedir para ir para lá? Para eu poder gravar aqui? Porque não tá funcionando lá no quarto. Desculpa. Gente, Vai ficar gravado. Eles estão perguntando se vai ficar gravado. tá. Bom, Vamos lá. voltou. Só tô Pode colocando continuar. aqui o fone. Tá, gente. Voltei. Estão me ouvindo Certo. Agora tá agora? Tá tudo beleza. bem? Sim, Tá, pode beleza. continuar. Desculpe. Bom, Não, então, imagina. voltando, nós falamos marcas, patentes, desenho industrial, e tem dois especificamente que fazem muita diferença para o agronegócio, que são as áreas que eu trabalho mais, que é a proteção de cultivares ou proteção de novas variedades vegetais, e daí no agro isso é fundamental. Né? Hoje em dia a gente só consegue ter a produtividade que a gente tem com uma eliminação de muitas pragas, inclusive de maneira sustentável, porque nós temos cultivares melhoradas. E a Aham. última delas, nesse escopo geral, que é a indicação geográfica, que é a lógica de Uhum. você proteger o nome, né, referente a um produto que se tornou conhecido por ser de um determinado lugar. Então, esse mais ou menos é o escopo dos tipos de direitos de propriedade intelectual. Os direitos Uhum. autorais e também o software, eles estão protegidos pela 9.9609, software 9610, direitos autorais de 98. A parte de propriedade industrial, ela está protegida na parte da 9279 de 96 e as cultivares têm uma lei específica também, que me fugiu o número agora. Mas então nós temos uma legislação toda que
regulamenta todos os direitos de propriedade intelectual. E destes, assim, eu chamo realmente atenção. A aplicação... ai, meu Deus. Deu. Tá. Chama a atenção para patentes de invenção, desenho industrial e marcas. Eu acho que esse é o nosso grande escopo. Certo. Ou seja, de forma bem assim, genérica, é pensar que quem cria e quem inova alguma coisa, seja um objeto ou uma ideia, essa pessoa tem direito sobre aquilo e aquilo precisa ser protegido, Especialmente, correto? a gente tem que levar em consideração que aquilo que a gente cria, ele só é passível de proteção quando a gente coloca ele em prática, ou seja, coloca num suporte. Não adianta eu ter uma Uhum, ideia genial se eu não conseguir colocar isso em aplicação industrial, por exemplo, numa patente. Eu posso conhecer, por exemplo, uma determinada planta, sei que ela tem aquela capacidade, aquele princípio, porque alguém me disse, mas eu preciso ir para um laboratório e extrair. E depois que eu tenho certo. esse esforço, é esse esforço que a propriedade intelectual me retribui ao me proteger de forma exclusiva por um período, né, porque ela é temporária, então permitindo que eu use Uhum, ela com exclusividade. certo. Bom, Kelly, pela sua experiência e considerando a representatividade socioeconômica do agronegócio no mundo como um todo, em especial aqui no Brasil agora, né, que está bem assim em voga e tal. Você tem percebido criações ou inovações que estão sendo devidamente protegidas ou a coisa está correndo meio solta? Assim, qual é a minha percepção? A ideia da proteção não é uma prática recorrente. Como a Marisa acabou de falar, as pessoas elas não registram. Desde marca, que é Uhum, uma coisa básica, tipo assim, o nome da tua empresa, as pessoas não protegem. Criações uhum, técnicas, muitas das vezes criam, colocam no mercado, e tem um exemplo bem interessante que é a parte de implementos agrícolas. Tem algumas empresas pequenininhas que fazem implementos bem criativos para situações mais específicas, daí eu estou falando agora, por exemplo, de uso em vinhedos, e eles não fazem um modelo de utilidade, não uhum, conhecem, e muitas vezes não há profissionais disponíveis que saibam como informar. Tem umas histórias que são muito uhum, engraçadas sobre isso, né? De você pedir para um profissional como é que eu protejo uma invenção e ele dizer para você ir registrar num cartório. Então, uhum, também, além da ponta não saber, há um meio para que precisa se capacitar para conhecer esse tipo de proteção. sim. Agora, no agronegócio, especialmente no agronegócio de porte, né, como por exemplo na proteção de cultivares, as grandes empresas conhecem. E essas sim protegem e protegem com muita força. Um exemplo aqui no Uhum, Brasil é de uma empresa mista, por exemplo, que é a Embrapa, que é uma das maiores detentoras uhum, de cultivares do Brasil. Então, sim. há um desconhecimento, sim. Mas para quem já está no meio, sim, eles fazem muita proteção. Uhum. Não é uma coisa muito comum. Então, assim, o pequeno produtor, por exemplo, às vezes ele tem uma excelente ideia, mas ele não faz, ele não tem aquilo, isso não é de praxe, né? Não se tem Uhum. essa cultura de que precisa registrar, de que precisa proteger. E às vezes pode ser que ele até perca, né? Essa ideia ele coloque na prática, mas ela não é atribuída a ele. Ó, a Marisa Tá falou, travando. pior é o contador falar que não precisa de proteção. Sim, Realmente. essas coisas que acontecem, assim. Ou o contador falar que quando você faz o registro na junta comercial, você tem o nome protegido no Brasil. São essas Uhum, desinformações que acontecem. E daí depois uhum. a pessoa perde algo que era seu porque foi criado por ela, porque ela teve uma orientação inadequada. Então, é uma área muito legal para estudar, porque tem pouca gente que Uhum, conhece. sim, verdade. Bom, Kelly, agora eu vou entrar num assunto muito polêmico. Uhum. Inclusive, eu quero que as pessoas comentem aqui a opinião, o que vocês acham sobre isso. É um assunto bastante delicado, que eu vou abordar uma marca aqui, mas apenas a título de exemplo, porque é uma coisa, uma situação que acontece com outras marcas também. Então, a marca que eu vou citar é só um exemplo, tá? Vamos lá para a polêmica, então. Kelly, grandes marcas, assim como a Natura, elas têm toda uma identidade visual e um marketing que envolvem a natureza, ou seja, o agro. Seja esse agro atribuído ao pequeno, médio ou grande produtor,
de grande ou pequeno porte, enfim, isso aí não interessa, né? O fato é que essas marcas, elas engajam geralmente em campanhas tentando atribuir ao agronegócio um rótulo de que ele é vilão, de que o agronegócio não traz nada de bom e que ele é somente vilão. Recentemente, a Natura aderiu a um movimento que é chamado Segunda Sem Carne. Esse movimento foi aderido com a justificativa de que isso contribuiria para diminuir o desmatamento e, consequentemente, a diminuir a criação do gado de corte. Sem entrar na problemática da motivação em si que essas marcas têm, mas eu queria saber de você, assim, por que existe esse contrassenso de uma marca que utiliza produtos que vêm do agro, em contrapartida, ela tenta debater que o agro é ruim e que ele é negativo. A que isso se deve, esse contrassenso? Bom, a primeira coisa que eu acho que é super importante é definir agro. Porque muitas vezes eu faço parte no programa, o primeiro programa brasileiro de agronegócio do Brasil, em mestrado e doutorado. E muita gente olha assim, tá, mas agro só deve ser coisa grande, só produtor de soja, só. Bom, o agro, na minha percepção, é tudo aquilo em que você, ao realizar a utilização da terra, ou seja, ao se relacionar com a terra, você consegue agregar valor no produto. Então, desde um microprodutor, um pequeno produtor, até um grande produtor, é agronegócio. Porque é um Concordo. negócio que você obtém da relação com a terra, com a natureza. Muitas Uhum, empresas, nesse sentido, e não é uma crítica, é uma percepção, elas trabalham com uma lógica de nicho de mercado. Então, tem uhum, empresas que vão buscar algum nicho de mercado, como, por exemplo, o veganismo. E elas acabam uhum, adotando um discurso específico para essa estratégia, para esse nicho de mercado. Sem muitas vezes uhum, perceber que ela pode estar afastando outro tipo de público. Então, para uhum, mim, muitas vezes é mais uma não percepção do todo, e sim do que exatamente ser contra. Claro, tem-se essa uhum, lógica do grande agronegócio veneneiro. E uhum, se eu vou pegar extremos, tem extremos em que efetivamente se utiliza agroquímicos demais porque não tem uma orientação técnica adequada. Eu vou pegar uhum, outros extremos e sim, existe desmatamento onde não deveria acontecer, mas também deve haver fiscalização para que isso não aconteça. Mas tudo isso relacionado sem uma responsabilidade em se comunicar isso de uma maneira correta, faz com que a gente tenha uma dicotomia entre o que é agro, o que não é, o que é só desenvolvimento rural. Quando, na verdade, todo mundo está praticando o agronegócio em suas diferentes escalas. E seria muito uhum, mais lógico que todos respeitassem as maneiras diferentes de você buscar os seus próprios nichos, sem precisar atacar aqueles que são muitas vezes nem concorrentes seus. Então, acho que às vezes é uhum, muito mais uma estratégia de mercado que acaba atingindo aquilo que não deveria atingir. uhum. É Essa é a interessante minha essa percepção. estratégia, sim, mas é bem interessante essa estratégia de mercado em que eles atingem um nicho determinado, né? De pessoas, então vamos dizer assim, são pessoas ecologicamente corretas, vão consumir aquele determinado produto. E aí acontece, às vezes, do tiro sair pela culatra. Porque quando a Natura, só um exemplo, aderiu a esse programa, eu mesma vi, dentro do meio do agro, digamos assim, pessoas querendo justamente boicotar a marca, dizendo, ué, mas a marca, ela utiliza dos meios de produção do agronegócio e agora vem falar que não pode comer carne. Era nesse sentido. Então, assim, atinge um público, mas distancia outro público, né? E daí tem pessoas Alguém que vão como. olhar. Ah, sim, tem vários comentários aqui. A Ana Paula, minha colega de Profinite, tá aqui a professora Simone, também da URGS. A Ana comenta aqui, a distinção deveria ser transformada ou trabalhada em termos de políticas públicas para o setor da agricultura. Ou seja, nós deveríamos buscar uma maneira que pudesse integrar todos, sem Uhum, denigrir um nicho específico de uhum, mercado. Claro que sim, verdade. como eu já disse, tem práticas que são incorretas em todas as Uhum, áreas. A Natura já sim. teve problemas por exemplo, explorar incorretamente conhecimentos tradicionais associados. Uhum, Então, e daí isso também já foi levantado. Então é importante, né, que a gente perceba e vá adequadamente em cada um dos nichos. uhum.
A Mariana comentou aqui, ó, bem interessante. É meio que histórico, né? Estão vendo que fizeram besteira, porque quanto tempo a Globo vem batendo na tecla agro é tech, agro é pop, tentando reverter essa percepção. Bem isso mesmo. Eu não, sinceramente, para quem trabalha com agro, toda vez que você vai dar uma palestra, as pessoas falam isso. Então eu já tenho uma certa aversão a esse louca, porque todo mundo brinca com a gente sobre isso, né? Eu iria E agro muito é mais. tech? Agrotech. Imagina, você começa a palestra e fala assim: o que é agro, né? Você pergunta para a pessoa, daí a plateia responde: agro é tech, agro é pop, agro é tudo. É muito engraçado. Mas assim, Pegou, né? é, uma coisa que a Ana Paula coloca, né? A agro, além de tudo isso, é integração, é sustentabilidade, é o nosso futuro. Uhum, Porque assim, uhum. uma coisa a gente pode deixar de uma série de coisas, mas de comer nunca. Então, É verdade. e todas as escalas de agronegócio são aquelas que Aham, nós vamos depender, desde a produção em escala até a produção de pequenas quantidades. sim, certo. Vamos partir para outra pergunta, então. Kelly, no quesito pesquisa, a gente sabe que no Brasil, diferente de outras nações, não há um grande incentivo econômico por parte do poder público, e eu digo expressamente com relação à inovação tecnológica, naquilo que versa sobre o agronegócio. Vamos supor, desenvolvimento de novas sementes, embora exista a Embrapa, mas é lógico que sempre poderia ser melhor, né? Ou mesmo o desenvolvimento de maquinário, coisas do tipo. Nesse sentido, você acredita que o setor privado atua na contramão disso? Ou seja, ele tem investido tempo e dinheiro para desenvolver e inovar cada vez mais essa matéria-prima que vem do agro? Eu tenho uma percepção um pouco diferente com relação a isso. Se for pegar, por exemplo, o número de patentes, as depositantes de patentes no Brasil com maior número são as universidades públicas. Sim. Aonde mais se faz pesquisa são instituições públicas que recebem os valores, realmente não são valores comparados nem com outros países em desenvolvimento. Sim, era Mas, nesse sentido que eu queria dizer. mas aqui mesmo pouquíssimo investe. Não conhece a tecnologia, não Interessante. conhece a lógica. Você vai Uhum, encontrar multinacionais que trazem tecnologia para cá, mas o setor privado brasileiro mesmo pouco investe. Se for pegar, uhum, por exemplo, agora em depositantes de cultivares, eu vou ter algumas multinacionais e muitas empresas públicas ou empresas mistas. Então, uhum, assim, eu trabalho muito com inovação, eu trabalho no Parque Tecnológico da URGS, né? As uhum, empresas privadas, elas estão muito mais ocupadas no dia delas em sobreviver. Então, a uhum, questão de guardar um valor para poder investir, para poder inovar, ainda é exceção. A regra é sobrevivência. Então, recebemos entendi. muito pouco do setor público, mas ainda é o que a gente tem para inovar, principalmente em Uhum, inovações assim de base profundas, porque elas uhum, demandam 10, 15, 20 anos de investimento para daí se começar o retorno. E os uhum, grandes países, como por exemplo Estados Unidos e China, o investimento é público. O dinheiro para uhum, pesquisa é público. Claro que eles têm uma forma de transferência de tecnologia, e falo dos Estados Unidos, em que esse dinheiro público depois ele é investido em tecnologia, as tecnologias são utilizadas pelo setor privado. Nós temos ainda esse segundo gap, que é fazer as nossas inovações saírem das universidades e ainda irem para o mercado, que é um outro problema. Com certeza uhum. a Marisa fala assim, ó, a Embrapa, sério, a Embrapa revolucionou o Brasil. Em termos do Sim. que esses pesquisadores, quando foram para fora e quando trouxeram, são eles que são responsáveis por nós passarmos de um país que dependia de importação de alimentos para um dos maiores exportadores do mundo. Então Uhum, são a Embrapa, mas também as empresas estaduais de pesquisa, como a Ipagre, como o IAP, como uma série de outras também por mais contrassenso que pareça, o pouco que nós temos ainda é muito em termos do que o setor privado brasileiro investe. uhum. E acaba então que o setor privado ele acaba sendo subsidiado por esse desenvolvimento do setor público, né? Ainda que Exatamente. pouco. Uhum. É interessante. Bom, Kelly, a respeito da biopirataria. Considerando a enorme extensão territorial e de biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil, eu queria que você explicasse para nós do que se trata a biopirataria e quais as normas nacionais regulamentadoras de combate a essa prática.
Bom, eu vou trazer um exemplo de biobirataria que eu acho que todo mundo conhece da escola. Todo mundo já ouviu falar do ciclo da borracha, né? Nós tivemos o ciclo Uhum. de ouro da borracha e, de repente, por algum motivo que muitas vezes não se explica, ele desapareceu. O que aconteceu? Foram levadas sementes e mudas, então, da seringueira para outros países. Lá começou a se plantar e começou a se produzir numa escala lá industrial que aqui não era possível. E por isso houve o declínio aqui. Então, esse é o primeiro caso clássico de biopirataria do Brasil. Pegar uma Uhum. espécie nativa e levar para fora sem nenhum tipo de retribuição para o país. E isso acontece assim numa escala absurda, desde produção de medicamentos, produção de cosméticos, matérias nobres para cosméticos. Muitos pesquisadores estrangeiros vêm para cá, vão lá para o meio da Uhum. Amazônia, vão lá para o meio do Pantanal, vão para esses biomas, para o Cerrado, que também é um bioma muito rico, descobrem, recolhem e vão lá para o exterior desenvolver a pesquisa, patenteiam e depois a gente paga caro. Então isso acontece Uhum. demais. Qual que é a legislação que existe atualmente para tentar coibir um pouco disso? Além da própria Convenção de Diversidade Biológica, que já foi internalizada no Brasil, nós temos a relativamente recente, de 2015, a Lei 13.123, que regulamenta e aprofunda o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, que determina que para você poder pesquisar, você tem que ter o acesso, esse acesso tem que ser informado na plataforma. Então, há algum Uhum. controle já em relação a isso. Mas ainda falta muita, principalmente fiscalização Uhum. no bioma, num dos biomas que nós temos assim que é mais rico, que é na Amazônia. Então nós temos a lei, né, a lei do CIGEM, nós temos todo o controle interno para se fazer pesquisa com patrimônio genético brasileiro, eu preciso passar por todos esses procedimentos. Se for conhecimento tradicional associado, eu também tenho que ter a autorização dos povos tradicionais que detêm esse conhecimento. Então já há Uhum. uma estruturação para isso. Mas, infelizmente, ela ainda não é tão estruturada quanto seria necessário para que a gente protegesse a biodiversidade que nós temos. Até Uhum. uma coisa muito engraçada, um aluno meu, amigo meu, Guilherme, ele me mandou uma notícia bem interessante. Dentro da Convenção de Diversidade Biológica, tem o Protocolo de Nagoya, que trata, por exemplo, do pagamento de royalties por espécies nativas. E nesse caso específico, olha só que interessante, eu não sei como é que vai ficar isso, mas segundo consta, a Índia está querendo cobrar pela utilização que nós fazemos hoje das espécies zebuínas, ou seja, do nosso Nelore, que é originário da Índia, Uhum. porque nós fomos lá Uhum. buscar. Então, assim, eles estão utilizando. Eu não sei como é que vai ser isso, né? Ainda não tenho uma percepção, eu Uhum. recebi agora à tarde. Mas é isso que nós deveríamos olhar. Tipo assim, quem lá fora está usando uma espécie que é nativa daqui, que tinha conhecimento tradicional aqui, como é o caso do Guaraná, como é o caso do Uhum. açaí e de tantas outras, o cupuaçu, que inclusive tentaram registrar a patente de extração do chocolate do cupuaçu, né? Então, é sobre esse aspecto. Precisa Uhum. muita de fiscalização ainda, mas a gente já tem alguma estrutura, um caminho bem melhor do que já havia. Eu imagino que isso deve acontecer muito com relação a produtos para desenvolvimento de medicamentos, né? Eu acho que Medicamentos, isso deve ser muito cosméticos. gratuito. Uhum. Uhum. E aí, Kelly, como que acontece assim, se um estrangeiro vem, ele pega um determinado produto, uma matéria-prima aqui, descobre algo fantástico sobre essa matéria-prima que é nativa daqui e ele registra isso fora, enfim, começa a desenvolver um produto dessa matéria-prima. Tem como correr atrás desse prejuízo? Pelo protocolo de Nagoya, que é um protocolo então internacional, se o país aonde ele foi também for signatário desse acordo internacional, é possível sim que o Brasil determine a cobrança de um valor de retribuição pelo uso inadequado de algo que é brasileiro, digamos assim. É Entendi. possível. É complicado, mas existe esse caminho. Uhum, certo. Bom, Kelly, agora uma pergunta bem específica que casa o agronegócio com a indústria da moda. Todo mundo sabe que a indústria da moda, ela utiliza muito o tecido do algodão, né? Que é produzido pelo agronegócio. Com relação ao algodão colorido da Paraíba, qual que é o papel da Embrapa no desenvolvimento e fornecimento dessas sementes? E
existe alguma regulamentação específica do ponto de vista geográfico que faz com que esse algodão só pode ser produzido lá, só por aquelas pessoas ou não? Como que funciona isso? Bom, a história do algodão colorido ela é muito legal e eu vi que tem algumas pessoas que são de Campina Grande e que tiveram comigo lá conhecendo um pouquinho mais de perto. O algodão colorido é um dos tipos originais de algodão, lá do início, só que ele tinha um defeito, que era ele tem uma fibra muito curtinha. Então foi se desenvolvendo por meio de seleção massal fibras de algodão que fossem mais compridas e normalmente elas eram brancas e acabou se adotando o padrão de algodão branco. O que que a Embrapa Uhum, fez? Ela tinha uma pesquisadora muito importante nos Estados Unidos, ela resgatou o trabalho dessa pesquisadora e começou a desenvolver e adaptar, cultivar do algodão colorido para o Brasil, especificamente para a região então da Paraíba. Esse já é um trabalho de muitos anos, é muita dedicação, realmente investimento, e foi possível desenvolver então uma cultivar de algodão colorido, agora já tem 5 cores, né? Essa é a não, e a parte coisa mais interessante. linda, É muito lindo. né? Imagina, o algodão nasce colorido. Você Uhum, consegue. E além disso, eu conheci a produção de algodão colorido orgânico. Portanto, você não tem nenhum tipo de uso desde o do início. Mas uma das partes importantes na parte da indústria da moda é a questão de uso de todos os aditivos, principalmente no tingimento. Então, ele uhum, permite não haver esse uso, né? Então, você vai uhum, ter algodão hoje, acho que são 5 cores mesmo, que já estão em produção. Então, nesse sentido, a Embrapa teve um papel fundamental, porque foi ela que conseguiu resgatar, desenvolver e adaptar essas cultivares até elas se tornarem comerciais na uhum, região da Paraíba, que foi onde foi primeiramente comercializado. E como lá foi o primeiro lugar no Brasil e começou a se tornar conhecido, pessoas que trabalham com esse setor conhecem o algodão colorido, as redes que são feitas, daí tem algumas estilistas que começaram a utilizar o algodão para fazer as suas roupas, etc. Então se tornou um lugar conhecido. A uhum, regulamentação que veio a partir disso foi o reconhecimento da indicação de procedência algodão colorido. Não é que só possa ser feito lá, mas todo mundo conhece o algodão colorido que é adaptado àquela região e que vem de lá. Então, uhum. portanto, só o algodão colorido que é plantado lá e que é feito lá pode levar a indicação de procedência, né, o selo, então, da indicação de procedência, que é o algodão colorido da Paraíba. E Uhum. hoje, se eu não me engano, eles têm exportados para diversos países tecido, mas também coleções. A, do, a, Eu Fran, vi até é, que a dona ah, Francisca tem coleções incríveis de lá, mas tem também uma outra estilista que eu estou tentando lembrar o nome dela. Diga, eu vi que desculpa. as marcas, elas estão agregando valor aos produtos que são produzidos a partir, são derivados desse algodão, justamente pelo fato de que tem todo esse apelo também, assim, ecológico, de que ele não precisa de tingimento, então ele consome menos água para a fibra ser processada e tal. Então a marca ainda consegue agregar valor, mas realmente ele ainda está muito inserido dentro daquela micro-região, digamos assim, né? E A tem se gente não conhece trabalhado. ele fora É, daquilo. pois é, eles têm se trabalhado, porque as cultivares são adaptadas para aquela região. Para eu Uhum, poder, por exemplo, trabalhar cultivares coloridas no Mato Grosso do Sul ou em São Paulo, no Mato Grosso, eu teria que ter um experimento para adaptar as cultivares a esse clima. Então, todo o uhum, trabalho que foi feito, e efetivamente elas são adaptadas para aquela região. E tem coisas uhum, interessantes lá, porque ela também trouxe uma maneira do produtor rural, principalmente o microprodutor, ter um valor agregado maior do que da sim, produção do algodão comum. Então tem muitas coisas que são interessantes com essa lógica. Mas claro, tem a questão da escala. Hoje, uhum, a China produz muito algodão colorido em escalas enormes. uhum, Claro que isso, digamos, no todo tem uma repercussão positiva, né? Porque você tem menos água, menos tingimento, etc. uhum, Mas talvez nós expandirmos isso para outras regiões grandes produtoras de algodão do Brasil possa ser uma alternativa interessante, considerando que a quantidade, por exemplo, que a China tem investido. E se uhum, antes a China era uma copiadora, hoje ela é uma precursora em muitas inovações. Então é bom a gente prestar atenção com o que eles estão fazendo, né? uhum. Essa questão assim, do algodão colorido da Paraíba me chamou bastante atenção, porque ela ajuda no desenvolvimento socioeconômico daquela região, né? Que é uma região carente e aquilo foi
É assim, é porque é muito incrível de se ver a produção, né? Quando eu comecei a olhar as fotos, é tudo muito lindo. Eu fiquei, assim, particularmente encantada. Então vamos incentivar o pessoal a dar uma olhadinha sobre o algodão colorido. Eu É tenho mesmo. algumas roupas de lá, mas não tô em casa, tô na casa dos meus pais, então eu não tinha nada, que senão eu estaria mostrando para Uhum. vocês. É realmente assim, bem interessante de observar. É, é muito interessante. Gente, então depois vocês pesquisem aí nas imagens do Google sobre o algodão colorido da Paraíba. É muito lindo. Bom, Kelly, a última pergunta para finalizar, para depois a gente ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eu acho que é Considerando. a Flávia, sim, Nath. A Nath é minha aluna, minha bolsista de iniciação científica também. Eu acho que é a Flávia, sim, é outra estilista. Desculpa te cortar, Ana. Tranquilo. Bom, considerando que a indústria cosmética e da moda são subsidiadas por matérias-primas advindas do agronegócio, igual a gente vem falando aqui, né? E considerando o seu estudo, a sua experiência com a propriedade intelectual. A pergunta é a seguinte: você conhece algo de muito interessante, muito inovador que foi criado nos últimos tempos, para citar de exemplo aqui para nós, que foi aplicado nesses dois segmentos, indústria da moda e da cosmética? Olha, eu estava dando uma olhada, pesquisando algumas coisas, e me ocorreu o seguinte: assim, como hobby, eu trabalho com, ou pesquiso, né, algumas coisas relacionadas à parte mais eco-friendly, digamos assim. Falando de cosméticos, etc. E eu achei Uhum, uma frase muito interessante. A sustentabilidade é a base do novo luxo. Por uhum, que que isso me chamou a atenção? E daí, o que que é o novo que talvez seja velho? Durante muito tempo se buscaram aditivos, conservantes, muitos produtos com base em petróleo para se utilizar. Por exemplo, parabeno. Parabeno é um excelente conservante e antigamente se utilizava em tudo. Não sei se tu conhece o que é o parabeno. Ele é um tem derivado, shampoo, né? é um derivado do petróleo. E assim, ó, se você colocar parabeno dentro, não tem nada que nasça ali dentro. Ou seja, não dá fungo, não dá bactéria, não dá nada. O problema é que tem se verificado, claro, começou a se utilizar em toda a indústria, de cosméticos, de alimentos, de tudo. Alimentos está se retirando, né? Inclusive tem algumas garrafas, PETs que não se utiliza mais, está lá sem parabeno, né? Então tem se retirado esse uso. Por quê? Porque há indícios de que ele seja cancerígeno. E daí a Uhum, indústria começou a olhar, tá, o que que eu faço então de alternativas? E daí vem uma coisa que é o eco-friendly, é começar a observar a natureza para ver quais plantas, quais tipos de oxidante que são naturais e que podem ser utilizados em substituição a produtos derivados do petróleo, como é o parabeno. E aí uhum, tem empresas, assim, desde grandes empresas, como a já citada e muitas outras, que estão investindo muito na pesquisa destes novos componentes, que são os componentes do agronegócio. Porque por muito tempo, boa parte do que se utilizava dos produtos não eram de origem natural, ou seja, vegetal ou uhum, animal. Eram muitas vezes derivados de petróleo ou químicos mesmo produzidos em laboratórios. Então eu vejo que a grande inovação que tem acontecido é voltar para o natural, é voltar a uhum, perceber o que, por exemplo, a natureza tem para oferecer, que nós e que vai fazer muito mais bem do que aquilo que a gente uhum, utilizava. E o exemplo, por exemplo, que tu deste do café verde é muito interessante. A gente está ali há muito tempo, por exemplo, uhum, colhendo café para consumir. Mas o que, que tem de propriedades a mais que podem ser utilizadas? E daí se chegou uhum, nessa molécula, que é uma molécula antioxidante, que é maravilhosa. E nós uhum, temos, assim, uma biodiversidade imensa. Por isso, inclusive, nós temos muitas empresas estrangeiras e muitas nacionais e muitas públicas e algumas privadas que estão investindo muito forte nessa busca daquilo que se uhum, tem já atrás, por exemplo, por meio de conhecimentos tradicionais associados, que já se conhecia que naquilo lá poderia ter algo interessante, e agora a gente vai a fundo pesquisar uhum, até isolar o princípio ativo. E assim, se você vai olhar as melhores maquiagens, os melhores produtos de beleza, tem lá, por exemplo, óleo essencial, né? uhum, Tem produtos de origem natural e não de origem, por exemplo, do petróleo ou tipo uhum, de origem química. E daí o que eu percebo é que talvez o novo, e é isso que eu pensei em trazer para ti, para quem está conversando com a gente, o novo é descobrir o que, que a gente tem já e que a gente não tinha percebido. E tem uma uhum, variabilidade tão grande de coisas, tem uma diversidade incrível de cosméticos
de princípios ativos que podem ser utilizados com uma agressão menor ao meio ambiente Uhum. e valorizando o agronegócio. Eu acho que justamente é isso, assim, que a gente precisa conciliar bem. O agro não é de todo ruim. E Não, ser sustentável também não é de todo ruim. Então a gente precisa casar isso aí e achar um meio termo, né? Porque sem o agro a gente não vive, a gente precisa comer. Mas também causando destruição em massa não dá para se viver. Então tem que achar um ponto de equilíbrio nisso aí. Acho que e, é justamente isso que todo mundo está procurando tanto, e se né? você for pensar, a sustentabilidade, né, a teoria da sustentabilidade, ela tem que ter três pilares. Ela tem que ter o ambiental, mas Uhum. sem o econômico, ela não sobrevive. E além Sim. disso, ela tem que ter o social. Se você não tem esses três pilares, você não tem algo sustentável. Então, Uhum. o futuro do agronegócio é a sustentabilidade, mas não quer Uhum. dizer que deva ser algo totalmente sem pensar no econômico, porque senão não tem como a gente. Não sobrevive, né? Exatamente, você precisa desses três pilares muito bem estruturados para que a gente Uhum. tenha realmente um desenvolvimento chamado de sustentável. Sim. Gente, vocês têm alguma pergunta para mandar aqui, que a gente está nos últimos 15 minutos? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. A Às vezes tem a mandar. Crisley Ah, A Crisley colocou aqui que tem uma empresa americana que usa vários produtos naturais. Aqui, uma delas é a Genesse, que tem uma linha total vegana, outras baseadas em fatores de crescimento de células troncas humanas. E assim, eu posso fazer. Os veganos às vezes vão me matar quando eu falo essas coisas. Cuidem com vegano, porque vegano não quer dizer que seja orgânico, não quer dizer que seja natural, tá? verdade. É E eu porque nunca o tinha parado vegano, para ele pensar desse ponto. Eu sei, porque assim, o Nunca. vegano, ele tem o pressuposto filosófico dele, respeito, de não Uhum. consumir nada de origem animal. E nem nada de qualquer maneira. Mas isso não quer dizer que aquilo que ele está consumindo seja saudável. Uhum. Seja orgânico. Isso. Então, assim, é vegano, ok. Mas tem parabeno? Tem problema. Porque é que assim, Uhum. o meu esposo foi me comprar o shampoo. Ah, esse shampoo é vegano, mas estava lá, parabeno. Bom, Uhum. é, é complicado. Então, é importante que a gente saiba que uma coisa não necessariamente é sinônimo de outra. Uhum. Até para deixar claro, sendo muito sincera, eu sou vegetariana. Uhum. Mas, tipo assim, por opção própria, tá tudo bem. Mas não quer dizer que, eventualmente, eu não tenha que olhar, porque não quer dizer que algo que é vegetariano é saudável. Se eu Sim. comesse só batata frita e macarrão, eu era vegetariana, mas não comeria de Uhum. uma maneira saudável. Então também tem essas coisas que precisam ser observadas. Uhum. Desculpa, mas eu só aproveitei isso porque às vezes a gente faz essa confusão, Não, mas né? foi muito bom você fazer esse apontamento, porque eu mesma nunca tinha pensado nisso. Assim, vegano, mas não necessariamente natural, não necessariamente orgânico e bom para a natureza, né? Existe outro olhar nisso aí. A Josi Pires perguntou sobre o Guaraná, se existe alguma reivindicação para o repatriamento. Não, não existe. Hoje o Guaraná está difundindo no mundo todo. Assim, realmente. Mas ainda a grande produção é brasileira. Já tem indicações Uhum, geográficas brasileiras. Mas hoje, talvez o que a gente consiga, isso sim, é utilizando o protocolo de Nagoya, a cobrança por quem indevidamente levou, por exemplo, a semente e a produção para fora, para a gente fazer o que a Índia disse que vai fazer com o Nelore, né? Então, uhum, isso é possível, mas não há nenhuma ação concreta nesse sentido. entendi. A Heloísa Bagatini tinha comentado aqui uma coisa interessante também, ó. Tem outras empresas também, como o Boticário, que tem uma publicidade de proteção ao meio ambiente, mas os sócios são donos também de construtoras acusadas de obra em área de preservação ambiental. Então é bem aquilo que a gente falou, assim, às vezes é só uma pegada de marketing mesmo, né? Achar um nicho e atribuir valor àquele produto com base numa ideia de ecologicamente correto, sustentabilidade, e tentar vender aquele produto para aquelas determinadas pessoas. Porque o valor é quando a gente tem esse valor em toda a empresa, em todas as ações. E não apenas Sim, naquele nicho que a gente tem interesse. é verdade. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? No encontro, às vezes até passou alguma aqui. É que passou um monte Coloquei. agora, foi bastante. Mas tem uma observação aqui
é MSW, eu não sei quem é. Às vezes parece que o governo brasileiro não está muito preocupado com o fomento de tecnologia, não somente quanto a investimentos, mas na tua opinião, faltam incentivos ou estamos fazendo o dever de casa? Falta incentivos. Não estamos Uhum. fazendo o dever de casa. Nós, assim, em termos de fomento público, o Brasil investe muito pouco em pesquisa, desenvolvimento e inovação, quase nada. E Uhum. ultimamente, esse quase nada ficou menor ainda. Tem sido Uhum. cada vez mais complicado. O número de bolsas para pesquisadores tem diminuído, houveram cortes muito grandes. Então, o dever de casa já não era feito. Agora, então, tipo, a casa está bem suja. É muito triste, ó. O Cláudio, Ah, ele... sim, já sei o que que é. Cláudio. Cláudio é um colega muito querido. Também a carne, né? Então, é. Tem duas situações de carnes. Tem a carne vegetal, ou seja, feita a partir de vegetais, então não é carne, né? É uma proteína. E Uhum. que tem, muitas têm como, ai, eu acho que é The Future, alguma coisa assim. Tem gosto até muito parecido de carne e tal, mas sim, tem problemas que muitas dessas, eu comi esses dias um hambúrguer de soja, sabe, dá aquele peso, porque é ultraprocessado. Porque realmente não é sustentável, ou não é orgânico, ou não é saudável. Só é de vegetais. Então, Uhum. trocar, por exemplo, uma carne por um produto ultraprocessado não faz muito sentido mesmo. E daí tem uma outra situação que eu acho que o Claudio já comentou lá em cima, que é a carne de laboratório. E sim, tem havido produções de carne a partir de células tronco ou de células. Você pega um pedacinho, por exemplo, da célula de um animal e você começa a reproduzir em laboratório. Também existe isso. Ainda não está a nível comercial, ou seja, ainda não tem um valor. Hoje custa US$ 50, US$ 40 um bife dessa carne feita em laboratório. Também não sei qual é o valor nutritivo disso, né? Mas tem esses outros desafios que vêm aparecendo. Inclusive, até se tu fores pesquisar, tem uma aluna de doutorado, a Ana Júlia, que está pesquisando esse tipo de carne, inovação tecnológica nessas carnes de laboratório. E tem carnes com Uhum. gosto de peixe, com gosto de frango de verdade, né? Com a proteína de origem. Mas, Uhum. sinceramente, ainda um gado bem criado, né? Extensivamente, a pasto, lá no Mato Grosso do Sul, me parece que hoje ainda é muito mais saudável do que um alimento ultraprocessado, né? De origem vegetal. Então, essa é a minha percepção, pelo menos. Mas agora, claro, eu acredito que no médio e longo prazo vão surgir alternativas. Sim. Até mesmo Até porque o mundo é pensante, né? Ninguém para de pensar, então as coisas vão surgindo. Ó, e a assim, Crisley, uma coisa pode falar. importante só para recordar: aqui nós temos essa forma de criação, mas na Europa é confinamento. Uhum. E para quem conhece carne, sabe que, por exemplo, o gosto é diferente. Então, tem outros Uhum. países em que talvez as condições daí de saúde animal e de bem-estar animal não sejam respeitadas. E daí nós temos Sim. problemas. Então, por isso que eu falei do, Uhum. do gado criado a pasto. Então, tem situações e Uhum. situações. E sim, a Ana Paula até comentou que tem uma startup de Israel que está com um investimento incrível nisso. Talvez sejam alternativas que venham a surgir. Nós sabemos como será essa questão das mudanças climáticas, o quanto nós teremos, talvez, daqui a 50 anos de disponibilidade de terra para poder continuar fazendo produção extensiva. Então, Sim. muita coisa pode acontecer. O importante é É estar com a mente aberta para tudo isso. verdade. Ó, a Crisley comentou uma coisa interessante aqui também, ó. Que tema maravilhoso. Bem na época dos desfiles das altas costuras, que trazem muitas inovações e se valem do agro para criar, tipo a famosa estampa xadrez da Burberry. Realmente. É isso aí. Bom, gente, Kelly, a gente está nos últimos 5 minutos. Você quer fazer algum apontamento, algum agradecimento? Eu só quero realmente agradecer a oportunidade, agradecer à Comissão das Mulheres, né, pelo convite, agradecer ao BAL, que também deu vida, né, a essa comissão. Fiquei muito feliz quando o Albenir comentou comigo que ia ser criada a Comissão das Mulheres. Eu acho que, olha,
é bem importante, por uma série de motivos, mas também para a gente ver que tem muitas mulheres trabalhando no agronegócio, muitas mulheres engajadas, que conhecem, porque sim, eu estou há muito tempo, né, trabalhando com agronegócio, e sim, em regra, você só vê homens. Essa é uma questão que é relevante, é bom colocar, e é legal que a gente dê, então, essa visibilidade. E Uhum. estou feliz por falar desses temas. A gente trouxe um pouquinho de cada, acho que a ideia era realmente despertar no pessoal o interesse em dar uma olhada mais em propriedade intelectual, fazer essa relação com o agronegócio e fazer essa relação que muitas vezes é inusitada, que é com a moda, que é com cosméticos, Sim. e que a gente desconhece mais. Imagino eu que cada vez mais essas são relações que vão estar muito próximas e com certeza vão ser nichos de mercado para as advogadas, por exemplo, né, trabalharem, mas também nicho de mercados para pesquisadores olharem isso com Sim. olhos diferentes. Então, assim, só tenho a agradecer, Ana, também, e especialmente a sua intermediação, a sua mediação aqui, muito delicada. A Ana já há dias fez um roteiro cuidadoso, conversou comigo, fizemos teste antes, e isso faz uma diferença muito grande para que o resultado final seja bom. Desculpa só essa minha questão aqui da internet, Imagina, né? Acontece. Mas assim, eu fico imagina. super feliz e muito feliz de ver, ó, tá aqui, ó, a Cerise. Assim, ver as pessoas que eu gosto muito, que muitas há muito tempo a gente não vê pessoalmente, aqui junto, conversando, né? Dividindo com a gente. Então, eu só tenho a agradecer muito a todas vocês. Obrigada eu quem agradeço você ter aceito participar dessa live, agregar conhecimento, me ensinar todo mundo que está aqui com a gente. E foi ótimo, eu espero que talvez, assim, quem sabe, né, a gente possa fazer mais lives, desenvolver mais esse tema, que é um tema que eu gosto muito. E vamos ver, né? Quem sabe a gente acha mais um ponto aí para poder discutir. Obrigada a todo mundo que esteve participando aqui da live, todos os meus amigos, os meus familiares, as mulheres agraristas, os alunos, os conhecidos da Kelly, todo mundo que contribuiu aqui com a live. E a gente está muito feliz com o resultado. A live vai ficar salva e quem quiser vir conversar com a gente, debater sobre esse tema, nós estamos abertas, né? Uhum, com certeza. E qualquer Então coisa, tá, gente, gente. Ah, deixa um recado no Insta, né? A gente, qualquer coisa, vai é. conversando por aí. Para quem não tem um contato ainda, né? E assim, ó, Ana, um prazerzão te conhecer. Prazer é meu. Boa noite, gente. Boa Até noite. mais. Até.